Amém. Irmãos, nós, na última oportunidade que tivemos, aqui na quinta-feira, de tratar sobre o nosso assunto, que é a ansiedade, nós estávamos no capítulo 7 de 1 Coríntios, e a gente concluiu esse texto, e hoje a gente vai para uma outra passagem, que é uma das mais conhecidas que tratam sobre esse assunto. A primeira das passagens que nós mais conhecemos, que fala sobre ansiedade, foi a passagem de Mateus capítulo 6, né? Que faz parte do Sermão do Monte. Mas nós temos um texto que se encontra em uma das cartas do apóstolo Paulo, onde ele vai tratar sobre isso, de maneira direta, mais resumida. Os irmãos sabem qual que é essa passagem? Se lembram? Isso, a carta você acertou. Dos capítulos, qual lá dos capítulos? São 4 capítulos, capítulo 4. Só falta acertar agora os versículos, no caso o versículo. Filipenses capítulo 4, versículo 6, 7 não. O 7 faz parte, né? Mas o versículo 6 é onde está aí essa palavra ansiedade. Então abra a Bíblia nesse texto. Imagino que para muitos de nós crentes, essas são as duas passagens que nós mais conhecemos ou mais nos lembramos, que vai tratar sobre a ansiedade. Existem outras, nós já vimos aqui, não somente Mateus capítulo 6, onde a palavra ansiedade aparece por 6 vezes, mas também nós vimos um outro texto, em Mateus, no capítulo 10, versículo 19, que Jesus ali também falou sobre isso em relação a não ficar ansioso em relação àquilo que deveria ser dito caso os crentes fossem levados a tribunais por causa da sua fé. Aí depois a gente foi para aquele outro texto, só que agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 41, onde é o texto de Marta e Maria. E, como eu já citei, o último foi 1 Coríntios, capítulo 7. Aí nós temos Filipenses, que é um dos que mais conhecemos. Capítulo 4, versículo 6. Nós vamos ler só o versículo 6 a princípio, porque o objetivo aqui é nós apenas observarmos que essa palavra está aí, de maneira bem clara, como a palavra que geralmente nós usamos para ansiedade, porque a gente viu que existem tantas outras que vão ser usadas e aparecem aqui na Bíblia. Versículo 6, vamos juntos? Não andeis ansiosos, coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as orações, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Ok. Antes da gente entender um pouquinho aqui do contexto, para a gente começar a considerar o que podemos aprender, e vai até mesmo ser repetido, tem outros 2 textos que também a palavra ansiedade vai aparecer, mas nós não vamos tratar sobre esses 2 textos, porque não é o caso. Aí eu só estou citando para os irmãos terem ciência de que antes, a gente está olhando aqui numa sequência,
na sequência onde os livros do Novo Testamento estão organizados. Começa em Mateus, termina em Apocalipse. 39 livros, né? Novo Testamento? É isso? 39? Pegadinha, Marta. É pegadinha. 27. Então, na ordem, na sequência, antes da gente ir para Filipenses 4:6, tem mais outros dois textos. O primeiro deles está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25, aonde diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. É esse texto aí, ó. Esse texto, pode deixar aí. Esse texto é aquela passagem que Paulo trata a igreja como um corpo, ilustra a igreja como um corpo. Lembra lá? Onde são muitos membros, onde também diz que quando um sofre, todos sofrem, quando um chora, todos choram, né? Quando um se alegra, todos se alegram e tal. Então é essa passagem. E aí eu queria desafiar os irmãos. Onde é que está falando sobre ansiedade? Nesse versículo. Para quem tem acompanhado, talvez seja um pouquinho mais fácil de lembrar de palavras sinônimas que se referem à ansiedade ou à palavra no original, que é a mesma. Só que aqui para nós está no nosso português, né? E aí? Quem quer chutar? Isso. Igual cuidado, né? Exato. Mas na verdade, isso aí é uma tradução que nós adequamos para a nossa compreensão. Porque na verdade a palavra no original que é a palavra para ansiedade é a palavra cooperem. Então essa aí é a palavra. Se você tem no celular uma Bíblia com números de Strong, você consegue ir lá no númerozinho, selecionar, vai aparecer o termo, a expressão no grego sobre isso, tá bom? A outra passagem está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 20. Então, veja aí o que é dito. Filipenses capítulo 2, versículo 20. Quem pode ler para nós? Quem achou aí? Qual é a palavra? Isso. Então, nós temos esses outros dois textos. E aí, no nosso caso, para aquilo que é o nosso interesse, ainda que essas palavras se refiram à ansiedade, o texto em si não desenvolve muitas coisas ou algo a respeito disso. É por isso que a gente não vai nos ater aqui. Então, voltando para Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, que é onde aparece, nós temos aqui na carta de Paulo a essa igreja, a esses irmãos, na cidade de Filipos, dois objetivos do apóstolo Paulo em escrever essa carta. E eu quero destacar esses dois. Há alguns propósitos e eu quero destacar esses dois. O primeiro deles é que o apóstolo Paulo escreve essa carta como uma demonstração de gratidão pela vida dos filipenses. Paulo considerava essa igreja como uma igreja muito amada, pela maneira como essa igreja tratava o apóstolo Paulo. E é por causa dessa maneira que a igreja tratava o apóstolo Paulo, é que ele se sentia no dever
de demonstrar o quanto ele era grato a Deus pela vida dessas igrejas, que fez toda a diferença na vida dele e no seu ministério. Só para a gente conferir isso, ainda aqui no capítulo 4, a gente pode observar Paulo sendo grato a essa igreja a partir do versículo 10. Olha aí, eu vou ler rapidinho. Filipenses 4:10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Então a gente tem o versículo 10, que fica claro o porquê que Paulo estava se alegrando, o versículo 14 também, e segue aqui a partir do versículo 15, outras informações do porquê que ele é grato. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto, que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada um de vossas necessidades. Então, se os irmãos prestaram atenção, a gente consegue observar e entender por que Paulo é grato para com essa igreja. Qual foi o motivo ao ler esses versículos de 10 a 20? À medida que nós lemos aqui, você conseguiu pegar o motivo do porquê que Paulo é grato? O que essa igreja fez para com Paulo? Uhum. E a maneira específica que a igreja cuidou do apóstolo Paulo foi, ele cita aqui, uma das maneiras, foi financeiramente, com ofertas generosas. Sim. E aí o que acontece? Epafrodito, que é citado aqui, nesses versículos, era provavelmente um líder sobre essa igreja, e a maneira como essa igreja cuidou do apóstolo Paulo, atualmente, no período em que ele escreve essa carta, é que Paulo estava em outra região, e eles encaminham Epafrodito a Paulo com recurso financeiro para investir na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Então, tendo sido tão abençoado dessa forma, ele escreve essa carta para agradecer, e isso está aqui no capítulo 4. Mas, um outro propósito das cartas, num sentido geral, que é o mesmo propósito que nós temos lá no livro de 1 Pedro, que a gente está estudando aqui aos domingos, é o quê? Qual é o propósito, qual foi o propósito dos apóstolos no passado escreverem as suas cartas às igrejas? Para respondermos.
Certo, isso mesmo. Vamos pensar o seguinte: a igreja primitiva está, na maneira como ela se caracterizou no Novo Testamento, ela está se formando. A igreja, na maneira como ela é caracterizada no Novo Testamento, não existia dessa forma. Ela passa a existir através do fundamento dos apóstolos, que foram os discípulos de Jesus, que receberam o ensino da parte de Jesus, para passar esse ensino às igrejas, porque eles foram chamados a ir até os confins da terra, a fim de proclamar o Evangelho. Então, uma vez que a igreja, entre aspas, está se iniciando, está surgindo, ela não tem os seus líderes, mas os apóstolos precisam continuar indo e pregando o Evangelho em outras regiões. Então, é como se o apóstolo Paulo fosse o pastor dessas diversas igrejas. E sendo o pastor, o que o pastor tem como propósito, dentre tantas coisas, oferecer à igreja? Ensino, instrução, e tudo isso está relacionado à correção. Porque a igreja funciona, ela existe, mas os problemas aparecem, as dúvidas surgem, e aí Paulo, que é o pastor dessas igrejas, Paulo, que é o apóstolo, do qual recebeu autoridade da parte de Jesus Cristo para liderar as igrejas, escreve várias instruções, várias ordens, várias exortações aos crentes a respeito daquilo que eles precisam fazer ou não. É exatamente isso que acontece lá na carta de Pedro, na sua primeira carta. Ordens. E Paulo tem esse propósito também, de dar algumas ordens. Então, voltando a alguns versículos do capítulo 4, por exemplo, versículos 2 e 3, nós vamos ler, e aí eu quero que os irmãos, na leitura, observem o que podemos ver aqui como uma ordem dada por Paulo para a gente poder dizer, tá bom? Então, versículos 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Qual é a ordem dada por Paulo aqui aos filipenses? Sueli, fala para nós. O que você poderia dizer aí que você entendeu como sendo uma ordem? O quê? Pensem. Vamos seguir o texto. É isso mesmo. Ó, pensem concordemente no Senhor. Nós não sabemos, antes da gente pensar isso, vamos pensar uma outra coisa. Se alguém precisa dar uma ordem, é porque a pessoa precisa praticar aquilo, certo? Certo? Se a pessoa não pratica, é porque ela está fazendo uma outra coisa que não deveria, ela está fazendo algo errado, então ela precisa fazer diferente. E se Paulo está dando a ordem, rogo, e ele dá uma ordem direta a duas pessoas. O primeiro delas é Evódia e a outra Sintique. Essas duas pessoas estavam tendo um problema. E com base na ordem dá para a gente entender que problema era esse, ainda que não seja especificado. Mas se Paulo estava ordenando que essas duas pessoas pensassem de maneira a uma concordar com a outra,
isso nos leva a entender que elas tiveram um problema onde elas não estavam concordando uma com a outra. Por causa desse problema é que Paulo vai dar essa ordem. Pensem concordemente no Senhor. A ordem é direta a essas duas pessoas e é uma ordem da qual elas deveriam concordar entre si. Paulo precisa dar essa ordem porque provavelmente isso não estava tendo um resultado bom. Não é difícil da gente entender o que resulta quando duas pessoas não concordam uma com a outra. Como que é? Dentro de casa, quando você não concorda com o seu cônjuge, quando você não concorda com o seu irmão, não concorda com os pais. Sim, exatamente. E aí a coisa não flui, fica estranha. Exato. Não flui de maneira natural. Tem algo ali estranho, né? Então, assim, Paulo não tem por que ficar mencionando toda a situação que havia acontecido, ele sabia, e sabendo, ele precisa corrigir isso, e corrige, olha só, né? Que interessante. Aqui nós temos uma repreensão de algo particular entre duas pessoas que se tornou público porque está registrado na palavra de Deus. É como se a gente fosse pensar assim, Marta e Maria, as duas irmãs ali, que é no caso a Maria e Maria Lúcia, de Deus. Elas são irmãs e aí tiveram uma situação em que uma pensa diferente da outra. Não é o caso, né? Vocês pensam igual, parecido. De jeito nenhum. Às vezes quase sempre, né? E aí, não concordando, Paulo sendo o pastor delas, não estando presente na igreja, vai registrar esse problema das duas, e isso ficou até os dias de hoje. Veja, né? Que interessante a gente pensar em um problema de duas pessoas que são mencionados os nomes e que isso até os dias de hoje a gente tem conhecimento, ainda que não os detalhes, mas beleza. Essa é a primeira ordem, que a gente olha aqui para os versículos anteriores, entendendo que o propósito da carta de Paulo é exortar, corrigir, instruir, etc. Seguindo, nós vimos os versículos 2 e 3, aí nós temos também uma outra ordem no versículo 4. Eu vou ler e vou perguntar aos irmãos, que ordem é essa? Diz aí, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo, alegrai-vos. Qual é a segunda ordem que Paulo dá aos filipenses? Porque a primeira foi bem específica. Evódia e Sintique. Agora, a partir do versículo 4, são ordens mais gerais, porque não é mencionado nomes específicos. Qual é a ordem? Está mais claro, né? Porque é repetido duas vezes. E aí fica enfatizado, repetição, enfatiza algo que quer chamar a nossa atenção. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Indo para o versículo 5. Uma terceira ordem. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Aqui o versículo 5 é interessante porque o que acontece aqui é algo que a gente tem visto acontecer em 1 Pedro. Geralmente, Pedro, nós estamos vendo lá, quando vai dar uma ordem, ou antes ou depois, ele faz algo. Antes ou depois da ordem, Pedro tem como hábito fazer algo, que é
apresentar uma verdade como encorajamento para que a pessoa cumpra a ordem. A ordem é, tornem a vossa moderação, que a gente pode traduzir aqui por a vossa maneira de ser gentil, torne a gentileza algo que os homens possam ver. Então essa é a terceira ordem. Só que o que diferencia das outras anteriores é que Paulo vai dizer algo para encorajar esses crentes a fazerem isso. E o que encoraja é Paulo dizer, perto está o Senhor. Qual é a ideia? Qual é o sentido de Paulo dizer isso aqui? É que ele está falando que diante das dificuldades que esses crentes enfrentavam, que nós vamos até ver isso daqui a pouco, que diante desses problemas que nós observamos aqui, e diante daquilo que eles deveriam fazer, Paulo está afirmando que Deus estaria com eles para auxiliá-los, para poder ajudá-los em relação a estas coisas. Então essa é a terceira ordem. Aí justamente agora nós vamos entender por que Paulo está dando essas ordens. Será que Paulo tira isso da cabeça? Em relação a Sintique e a Evódia, não, porque ele está lá explicando por que ele está ordenando que elas pensassem de maneira igual. Mas, e as outras ordens? E a segunda ordem, que é se alegrar, e a terceira ordem, que é sejam gentis. Por que Paulo dá essas ordens? Vamos para o capítulo 1, versículo 28. Vou pedir a Hugo para ler para nós os versículos 28 a 30 do capítulo 1. Vou ler numa versão aqui que é a NVT, tá? E aí vou pedir o Hugo para explicar para nós qual era o problema e ao enxergarmos qual é o problema, a gente poder entender por que Paulo está dando essas ordens, porque tem relação. Na NVT, esses 3 versículos estão assim: não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isto é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Qual era o problema que esses crentes estavam vivendo, Hugo? Versículo 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. É aquela mesma situação que a gente tem mencionado da carta de Pedro. Constantemente o problema que a igreja vivia naqueles dias era perseguição. Aqui Paulo não fala sobre perseguição, não usa a palavra perseguição, mas é algo semelhante em outras palavras, porque ele se refere a adversários que estavam intimidando aqueles crentes, e por isso Paulo vai dizer que em nada esses adversários possam intimidá-los. Então,
temos outras coisas aqui ao longo dos versículos, ou nesses 3 versículos, mas basta para nós aqui sabermos que o problema que esses crentes estavam enfrentando é estarem tendo adversários que os intimidavam por causa da sua fé. E é por causa desse problema que Paulo vai dizer: sejam alegres, sejam moderados ou gentis. Por quê? Ter adversários que intimidam vão causar tristeza ou vão causar alegria? Tristeza. Ter adversários que intimidam vão causar irritação, vão causar, até mesmo no crente, aquele sentimento de pagar com a mesma moeda. Você está me tratando mal? Porque eram adversários que intimidavam. Então, eu estou sendo tratado mal. Naturalmente, qual é o sentimento que a gente tem? Eu estava pensando nisso aqui e tentando pensar num exemplo. E aí me veio à mente, quando a gente vai em um lugar, numa loja, por exemplo, para comprar seja o que for. E já teve a experiência de entrar num lugar para comprar ou fazer qualquer outra coisa que seja, né? Não importa aqui o caso. E a gente é tratado como se fosse qualquer coisa, um animal, um bicho, um nada, um ninguém. Como é que fica o nosso coração quando alguém nos trata como se a gente não fosse nada? Se a gente estiver no espírito, amém, né? Mas naturalmente dá um sentimento de raiva, não dá? De indignação. Não é possível. O que eu fiz com essa pessoa tão mal-humorada, que me distratou tanto? O sangue da gente ferve, a gente se irrita, e aí a gente quer descontar, não é? Quer tratar da mesma forma. Pensa, esses crentes estavam sendo intimidados por seus adversários, e não é difícil da gente imaginar que irritação, tratar mal, era algo que poderia estar acontecendo na vida desses crentes. E aí veja que estas 2 coisas que resultam do problema que eles estavam vivendo, faz todo sentido Paulo dizer sim, vocês que estão sendo intimidados por adversários, estão entristecidos por causa disso, se alegrem. Não deixem se abater. E da mesma forma, que a vossa moderação, que a gentileza de vocês seja conhecida. Vocês que estão sendo tratados mal por causa do Evangelho, dos adversários que o intimidam, sejam gentis. Não tratem com a mesma moeda. Faz todo sentido. E aí, como eu mencionei, Paulo, depois de dar essas ordens, vai encorajá-los dizendo: perto está o Senhor. Façam, mesmo sendo perseguidos, maltratados, hostilizados, intimidados, façam aquilo que eu estou ordenando, porque Deus está com vocês para ajudá-los, dar força e etc. Então esse é o nosso contexto, tá bom, irmãos? São ordens que vêm antes do versículo 6, e que depois da gente entender por que Paulo está dando essas ordens, por causa desse problema, a gente consegue entender por que agora Paulo está dizendo o que está no versículo 6. Qual é a 4ª ordem? Não andeis ansiosos de coisa alguma. A 4ª ordem também era um resultado, a ansiedade, era um resultado daquilo que esses crentes estavam sofrendo. Aí tem um comentarista que fala assim: os santos alegres em Filipos estavam habitualmente preocupados
continuamente perdendo sua alegria. E isto leva à instabilidade espiritual com uma predisposição para ansiedade e preocupação. Por causa do problema, resultou em tristeza, mau humor e ansiedade, preocupação. Então vamos corrigir isso. Paulo escreve a carta para corrigir. E aí, nós vamos nos ater a essa quarta ordem, porque é o nosso assunto. E Paulo, quando vai tratar sobre a ansiedade, não relaciona a ansiedade a algo específico, como foi o caso com Jesus. Porque lá em Mateus 6, 25 a 34, Jesus relacionou a ansiedade a que tipo de coisas? A que tipo de coisas Jesus proibiu que nós fôssemos ansiosos? Ser ansiosos com a vida, ser ansiosos com a comida, com a bebida, com o corpo e com as roupas ou as vestimentas. Jesus foi bem específico em dizer: não quero que vocês sejam ansiosos por estas coisas. A mesma coisa Jesus vai fazer lá em Mateus 10, versículo 9, que a gente já citou. Ele vai proibir que o crente seja ansioso e preocupado em relação àquilo que tiver que falar diante dos tribunais, por estar sendo levado aos tribunais por causa da sua fé. E também, de maneira específica, Jesus, lá em Lucas capítulo 10, versículo 42, vai relacionar a ansiedade, proibir que a gente seja ansiosos, que nós sejamos ansiosos em relação aos serviços. Jesus não está falando que a gente não tem que trabalhar, arrumar a casa, preparar o almoço, o café, a janta, mas ele está dizendo especificamente que em relação a muitos serviços, nós devemos deixar de ser ansiosos, e a gente já tratou sobre. Então, olha só, Paulo, quando vai tratar sobre ansiedade, ele trata num aspecto mais geral, amplo, e não tão específico como Jesus. E isso foi o que ele fez escrevendo aos Coríntios. Capítulo 7, versículo 32. O que realmente eu quero é que estejais despreocupados, é que estejais livres de preocupação. A ordem de Paulo aos Coríntios aqui é que os crentes não fossem ansiosos por nada. Está vendo como que é mais amplo? Da mesma forma, é o que ele está falando aos filipenses. E isso é importante. Porque o primeiro ensino, preste atenção aqui, tá? Que tudo que a gente fez foi entender o contexto. O primeiro ensino, olhando para Filipenses 4:6, na primeira parte do versículo 6, a primeira verdade para nós é que nós, sobre a ansiedade, é que nós não devemos ser ansiosos. Já aprendemos isso, pastor. Mas aqui Paulo especifica, sendo amplo, em dizer sim, não sejam ansiosos por tudo aquilo que Jesus falou, mas no sentido geral, não seja ansioso por absolutamente nada. O crente não está autorizado a ser ansioso por algum tipo de coisa. É por nada. Paulo vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Numa tradução literal do grego, essa frase literalmente seria assim, ó: nada ansieis. Pronto. A primeira parte do versículo 6, se fosse para ser traduzida literalmente, só tem duas palavras. É Paulo dizendo: não, perdão. Nada ansieis.
Para nós aqui está, não andeis ansiosos de coisa alguma. O de coisa alguma se refere a nada, né? E no original é essa palavra, a primeira palavra que aparece é nada. Então preste atenção, irmãos. Porque aqui é onde a coisa aperta para nós. Que talvez a gente pense assim, beleza, dá para não ser ansioso pela vida, pela comida, pela bebida, o corpo, as vestes. Talvez a gente já esteja numa idade que a gente não está assim tão preocupado mais com o corpo, né? Manter o corpo esbelto. Deixa a barriga crescer um pouquinho, né? Não tem problema não, já não sou tão jovem. Mas a coisa fica ainda mais difícil. Porque à luz do que Paulo entende, Paulo vai dizer sim que nós não podemos nos preocupar com nada, irmãos. O que a gente vai fazer? Não tem exceção, não tem brecha para a gente poder ser ansioso por alguma coisa. Literalmente é, nada ansieis. E Paulo precisa falar sobre isso, porque era algo que os crentes não estavam fazendo. Os crentes só receberam essa ordem de Paulo porque eles estavam sendo ansiosos. Qual era o problema dos crentes? Adversários intimidando, certo? Isso resultou em tristeza, em mau humor e ansiedade. Aí o que Paulo quer dizer? Vivendo tudo isso, vocês não precisam ser tristes, mal-humorados e ficar preocupados. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos. Por nada. Nada, nada, nada. Paulo precisou dizer isso porque era justamente o que eles estavam deixando de fazer. Alguém só recebe uma ordem daquilo que precisa ser corrigido porque ele está sendo falho. E isso mostra que, a gente está encerrando, isso mostra que, preste atenção porque a gente está acabando mesmo. O nosso papel aqui foi entender o contexto para ficar mais claro o que a gente pode entender do versículo 6, que é o texto que nos importa. Entendendo tudo isso, e principalmente o fato de Paulo estar dando essa ordem, porque justamente era o que eles estavam deixando de fazer, isso mostra que o crente, que não deveria ser ansioso, ele é. O crente precisa ser ansioso? Jesus já ensinou isso lá em Mateus 6. Não precisa. E Mateus 6 é um bom texto. Começa no versículo 25, termina no versículo 34. Tem vários argumentos lá que a gente aprendeu para não ser ansioso. Então, o crente deveria ser ansioso por alguma coisa? Presta atenção, irmãos, que nós como crentes não precisamos ser ansiosos por nada. Mas o fato de Paulo escrever isso a esses crentes mostra que aquele que não deveria ser ansioso é. O homem que não teme, não tem ao Senhor, que é gentio, e Jesus falou, é os gentios que vivem assim. Esse sim tem por que ser ansioso. Não que ele está justificado. Mas agora, nós que não deveríamos, somos justamente os que vivem em ansiedade sem precisar. É isso que mostra para nós o que Paulo está fazendo. Que o crente que não deveria ser ansioso é. Por quê? Que mesmo tendo Cristo Jesus, mesmo não podendo ser ansiosos, nós somos, irmãos? Por um simples motivo. Qual é? Começa com pé e termina com dó. Isso. Pecado. A gente não precisava ser ansioso. Irmãos, não precisava. Mas quem não precisava ser é.
Por quê? A gente não é escravo do pecado. Nós não somos mais ignorantes. Nós estamos na luz, nós temos a revelação, conhecemos a Cristo. O gentio não conhece a Cristo. Ele não conhece a Deus, ele não crê em Deus. Ele se acha autossuficiente. Nós não. Mas ainda assim somos, porque a gente continua sendo pecador. Não somos mais escravos, mas a gente continua sendo pecador. Vamos pensar em Pedro. Quem aqui já andou sobre o mar? Levanta a mão. Já andou sobre a água, Elisa? Conseguiu já? O que acontece se andar sobre a água? Afunda. Pedro foi o único ser humano, talvez o anticristo vá repetir isso, né? Vá lá saber. Pedro foi o único homem que andou sobre o mar. Mas ele era um pecador. Porque ele tirou os olhos de Jesus que estava sobre o mar. Jesus estava ali, irmãos, diante dele, vendo face a face Jesus. E a demonstração do poder de Jesus. Já parou para pensar nisso? Que às vezes a gente fica querendo tanta coisa acontecer para a gente crer. Mas será que a gente seria diferente de Pedro? Jesus estava perto de Pedro. Pedro estava vendo Jesus, vendo o milagre acontecer com Jesus, Jesus fazendo esse milagre, Pedro vivendo esse milagre, e aí ele vai reparar na força do vento. Começa, porque Pedro era um pecador. Pedro precisava ter afundado? Não. Jesus nos ensina sobre fé, como se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente transporta um monte de um lugar para o outro. Nós que não deveríamos ser, somos ansiosos, porque a gente continua sendo pecador. Portanto, a gente tem a própria natureza humana para nos atrapalhar. A gente sabe que não deve ser ansioso. A gente já está há algum tempo falando sobre ansiedade. Quem aqui deixou de ser ansioso 100%? Levanta a mão. Isso inclui eu. A gente continua sendo ansioso. Não estou dizendo isso, irmãos, porque a gente está justificado, tá? É o exercício que a gente precisa fazer. De saber que nós não devemos ser ansiosos, mas somos falhos nisso, porque ainda somos pecadores. Mas a gente tem que lutar, se esforçar, para ser o menos possível. Tentar ser o que Paulo falou. O que eu quero é que vocês tenham o mínimo possível de preocupações. Estejais livres de preocupações. E aí a gente aprendeu, né? Que uma das coisas que é bênção, não é errado, mas que vai gerar preocupação é casar. Então a Marta está na vantagem. Está vendo, Marta? Você é alguém que é menos preocupada do que nós. Amém? Mas aí é para quem quer. Agora quem não quer, aí Paulo vai dizer, vai lá. Você vai ter preocupação. Você vai ter que se preocupar com as coisas de casado. Mas é a gente se esforçar em tentar, ainda que sejamos pecadores, o pecado nos atrapalhe, tentar não ser ansiosos por nada, ou o mínimo possível de coisas. E aí, precisamos viver para isso. Porque a gente pensa assim, esse negócio é difícil demais. Parece que é utópico. É uma coisa irreal. É difícil. Mas, para nos ajudar a tentar não sermos ansiosos por nada, é, em primeiro lugar, uma coisa que ajuda. E aqui eu estou aplicando, porque a gente não está entrando naquilo que o próprio texto vai aplicar
na parte final do versículo 6. A gente vai fazer isso na próxima semana, se Deus permitir. Então, para a gente não terminar aqui sem ter algo para aplicar, como que nós vamos conseguir não nos preocuparmos com nada? Ajuda, irmãos, além de tudo aquilo que a gente já viu e aprendeu dos outros textos, ajuda a gente a ter uma vida de santidade. Porque presta atenção, se o que nos atrapalha de não sermos ansiosos é a nossa natureza pecaminosa, uma coisa que vai nos ajudar a ser menos ansioso é ter uma vida de santidade, uma vida espiritual. Até porque quanto mais vida com Deus a gente tem, mais a gente o conhece, mais a gente está sensível, mais a gente sente, mais a gente percebe, mais a gente crê no poder de Deus, e quanto mais isso, menos eu vou duvidar de que Deus está no controle de todas as coisas, e não vai me faltar nada, e eu não preciso me preocupar com nada. Para nos ajudar, é a gente ter uma vida de mais santidade, de busca na presença de Deus, de vida, de retidão e de prática espiritual. Mas também a gente pedir a Deus para nos ajudar. Lembra lá que os discípulos pediram certa vez a Jesus para que os ajudassem a ter fé? Ajuda-nos na nossa falta de fé. A gente precisa pedir, Senhor, me ajuda a ser menos ansioso. Eu não preciso me preocupar com nada, mas eu estou sendo. Sermos santos, ter vida espiritual e orar pedindo a Deus a ajuda, porque Ele está perto para nos ajudar. E assim, a gente pode ser feliz, gentil e também nada preocupados, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Se coloque de pé. Senhor Deus, te louvamos, que o Senhor é o nosso Deus, Deus que nos salvou, nos deu o teu Espírito para iluminar os nossos olhos, nos ensinar sobre a tua palavra, e também nos deu a tua palavra para que possamos te conhecer e aprender em relação à vida, de que não há necessidade alguma de sermos ansiosos por absolutamente nada. Perdoa-nos porque somos ansiosos. Pecamos, ó Deus, em nos preocupar com aquilo que a gente não precisava. Ó Pai, mas ajuda-nos a ser menos ansiosos. Ajuda-nos a fortalecer o nosso espírito e enfraquecer a nossa carne, para que sejamos o menos preocupados possível. E, ó Deus, buscarmos alcançar e viver o que Paulo ordenou, de não nos preocuparmos com coisa alguma. Ajuda-nos. Ser conosco na nossa mente, no nosso coração, nos problemas, ó Pai, que cada um de nós tem vivido, enfrentado de maneira pessoal, em casa, com a família, fora da nossa casa, na igreja, fora da igreja. Só o Senhor sabe o que cada um tem vivido, mas que, ó Deus, vivamos, possamos experimentar de uma vida de menos preocupação, por crer e saber quem o Senhor é, e poder ver isso sendo manifestado na nossa vida dia após dia. Nos leve em paz, em nome de Jesus. Amém.